Boa noite, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que a imagem esteja bastante nítida aí para vocês. Nós estamos aqui somente aguardando uns finalmente para começar nossa live de hoje. Ludmila acabou de entrar, então a gente já pode começar, né, Ludmila? Boa noite. Boa Tudo noite, bem? obrigada pela paciência. Ah, tá ótimo, na hora certa. Enfim, a gente está começando agora. Deixa eu só organizar umas coisas rápidas aqui para a gente não perder nenhuma a sequência do que a gente preparou. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai trocando uma ideia. Estou vendo que já tem bastante público já chegando aqui conosco. Eu quero então, vamos então começar. Vamos, Lud, começar? Você quer se aclimatar um pouco melhor? Então vamos lá. Vamos lá. Tá certo. Boa sorte para nós. Eu não tenho o costume Aliás, é a primeira vez que eu vou conduzir uma live pelo Instagram, então qualquer erro, eu sei que é imperdoável, mas já está justificado desde agora. Enfim. É isso, é tranquilo. Vamos na informalidade, que é o que nos conduz aí. É isso mesmo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. O Transforma MP recebe todos vocês para esta live de hoje, para nós tratarmos aqui no mês da luta antimanicomial desse tema tão importante, tão necessário, que é o tema da luta antimanicomial em si e tudo que a ela se refere. O título da nossa live é sobre manicômios e liberdades, a luta antimanicomial no Brasil. E para essa conversa, que a gente pretende seja o mais informal possível, mas ao mesmo tempo bastante esclarecedora e que seja rica, nós convidamos, o Transforma convidou a doutora Ludmila Cerqueira Correia, que já está conosco aí. Ela é doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestra em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador, professora adjunta na Universidade Federal da Paraíba, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, coordena o grupo de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania e integra o grupo de pesquisa Saúde Mental e Direitos Humanos. Integra também os grupos de pesquisa O Direito Achado na Rua, da UNB, e Direitos Humanos, Direito à Saúde e Família, da UCSAL. Bem, é com a Ludmila que nós vamos conversar. Para quem já não me conhece, eu também acho que devo me apresentar. Eu sou o promotor de justiça Haroldo Caetano, eu sou do Ministério Público do Estado de Goiás e integro o Transforma MP e também tenho já alguns trabalhos sobre esse tema da saúde mental, da luta antimanicomial. Como promotor de justiça, trabalhei por muitos anos ligado ao tema da execução penal e dos manicômios judiciários, até que mais recentemente eu acabei fazendo meu doutorado em psicologia, onde também defendi uma tese correlata relacionada aos manicômios e, particularmente, a uma experiência rica que temos aqui em Goiás, que é a experiência do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Mas a convidada da noite é a doutora Ludmila, e é com ela que nós vamos trocar algumas ideias, algumas impressões sobre esse tema. Acredito eu que a nossa live não vai durar mais do que 40 minutos, talvez uma hora, até porque a gente sabe muito bem, pela experiência de mais de um ano aí de trabalho virtual e, enfim, palestras à distância, o quanto cansativo pode ser essa atividade, até porque ficar de frente a uma tela de telefone celular não é tão confortável nem para quem fala e também para quem está assistindo, ou seja, a gente sabe dessas condicionantes que nós temos todos, e então a gente vai direto ao assunto. Para isso, então, eu já provoco você, Ludmila, e acho que a informalidade pede, né, esse tratamento mais simplificado mesmo, né, até porque estamos num ambiente acadêmico e isso nos dá essa liberdade de relacionamento mais informal mesmo. Eu gostaria que você começasse, Ludmila, explicando para os nossos convidados aqui do Transforma MP
trazendo para a gente aí um panorama atual da reforma psiquiátrica no Brasil. Então, boa noite a todos, todas. Queria saudar o pessoal que está entrando aí na live, pessoas conhecidas da luta, pessoas que eu não conheço, mas são muito bem-vindos e bem-vindas. E agradecer ao convite do Haroldo Caetano, um colega de luta, né, de também militância, e dizer também da importância desse coletivo do Transforma MP. Nunca foi tão importante no Brasil que coletivos que têm uma visão progressista nas suas atuações específicas atuassem no momento em que o país atravessa um governo tão autoritário, né? Uma sociedade que tem vivenciado muitos dilemas. E um dos dilemas que a gente está aqui se propondo a tratar hoje é o que gerou essa reforma psiquiátrica brasileira. Quando a gente trata de um panorama atual, que é o que a Haroldo está propondo, é importante resgatar um pouco também da sua história. Nem todo mundo conhece, não vou me alongar tanto, mas é importante lembrar que, geralmente, um dos dilemas que a gente está aqui se propondo a tratar hoje é o que gerou. Acho que teve alguma interferência. Sim. Quando a gente trata desse tema, sobretudo quando dialogamos com psiquiatras, alguns falam, mas por que reforma psiquiátrica se não houve uma proposta de reforma da psiquiatria? Então, eu gosto de começar por aí, porque a gente, ao longo das décadas de 60 e 70 no Brasil, a gente tinha no campo da saúde mental o que se denominava assistência psiquiátrica. Então, mesmo que o cuidado em saúde mental, naquele período ali, fosse realizado por outras categorias do campo do cuidado, era a psiquiatria que predominava. E a psiquiatria sempre teve um lugar central, sobretudo forjando os diagnósticos, as formas de intervenção e, sobretudo, objetificando esses sujeitos a quem a gente chama de pessoas com transtorno mental ou pessoas em sofrimento mental ou outra denominação que alguns coletivos têm adotado como usuários do serviço de saúde mental. Mas o fato é que, diante de uma série de violações de direitos a esse grupo social e também aos trabalhadores do campo da saúde mental, no final da década de 70, uma série de pessoas e organizações se organizaram, se colocaram ali para fundar um movimento que inicialmente se chamou Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental e que, alguns anos depois, ampliou e passou a se denominar Movimento da Luta Antimanicomial, com uma bandeira muito importante que se chama Por uma Sociedade Sem Manicômios. E é importante resgatar essa história porque o documento que foi, vamos dizer assim, a carta que foi escrita para fundar esse movimento em Bauru, em 87, ela já trazia uma sociedade sem manicômios, mas não só os muros físicos das instituições manicomiais. A gente está falando de uma categoria que abrange um pensamento, uma forma de lidar, como pensar a intervenção ou cuidado junto a essas pessoas. Então, esse movimento antimanicomial que se forjou, então, a partir do final da década de 70 e se desenvolveu aí ao longo dos anos 80, com a redemocratização, junto com o movimento da reforma sanitária, trouxe aspectos relacionados também a uma luta anticapitalista, a uma luta que fosse antirracista e que trouxessem princípios de participação e de democracia. Por que é importante resgatar isso para falar do panorama atual da reforma? Porque foi a partir dessa luta do movimento antimanicomial, com essa série de princípios, que foi possível também fazer uma intervenção a partir das políticas públicas de Estado. Eu gosto de resgatar sempre isso, trazendo que o movimento da luta antimanicomial, já com vários atores que passaram a estar em algumas gestões, por exemplo, municipais ou em alguns estados, passou a criar ali serviços que já denotavam uma outra forma de cuidado. Por exemplo, os núcleos de atenção psicossocial, os chamados NAPs, né, que aconteciam ali em São Paulo, por exemplo, em Santos. Então, foi a partir também dessas experiências que tem o acúmulo de integrantes do movimento da luta antimanicomial que começou a se propor aí uma mudança nesse campo.
E, ao longo desses anos, o que a gente foi observar é que, dentro da secretaria, ou melhor, dentro do Ministério da Saúde, a partir de uma coordenação de saúde mental, com integrantes também do movimento da luta antimanicomial, e a gente pode falar que algumas coordenações no Ministério da Saúde teve à frente, por exemplo, Pedro Gabriel Delgado, o Ticanori, né? Todos os integrantes da luta antimanicomial trouxeram consigo os anseios do movimento antimanicomial e essas novas formas de cuidado que passaram a ser realizadas em algumas partes do país. É claro que a gente também tinha ali uma tensão, porque a gente estava num período de redemocratização, um governo, inicialmente o de FHC, para a gente se recordar aí da história, que implantou as primeiras políticas de saúde mental ditas antimanicomiais, mas em 2001 a gente vai ter um marco que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que a gente está agora, esse ano, né, completando aí 20 anos, a lei completou 20 anos de vigência, e a lei por si só, ela não muda a realidade, mas ela conseguiu trazer com essas políticas públicas que foram implantadas ao longo desse período, tanto em nível federal quanto o que se implantou nos estados, sobretudo nos municípios, que é onde tem o território, onde as pessoas moram, a gente observa uma série de mudanças. Então, até onde a gente tinha dados publicados, por exemplo, do Ministério da Saúde, do Saúde Mental em Dados, que era um boletim anual da Coordenação de Saúde Mental, e o último que a gente tem notícia é de 2015, talvez não por acaso, né, porque a gente teve um golpe no país em 2016, dava conta de que o Brasil já tinha uma série de serviços substitutivos implantados, notadamente o Centro de Atenção Psicossocial, e um declínio dos hospitais psiquiátricos, com o fechamento de vários leitos em hospitais psiquiátricos, demonstrando que aquele cuidado em liberdade no território, colocando a instituição asilar, que é o hospital psiquiátrico, o manicômio, era a exceção, começou a se concretizar no país. Então, a gente teve uma crescente de serviços substitutivos ao manicômio, fruto, então, dessas conquistas do movimento da luta antimanicomial e das políticas públicas oriundas dos princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica, e, ao mesmo tempo, um declínio das internações psiquiátricas e também daqueles dispositivos mais, vamos dizer, conservadores em relação ao cuidado em saúde mental. E, obviamente, hoje, se a gente pega de 2016 para cá, com o golpe que a gente teve, e sobretudo com a emenda que foi conhecida como PEC do fim do mundo, a emenda 95, né, ela trouxe vamos dizer assim, um problema grave, porque ela determinou cortes nas políticas sociais, e isso atingiu, obviamente, a saúde e, por sua vez, a saúde mental. Além disso, a gente vai ter uma mudança de gestão nas coordenações de saúde mental, com figuras que não estão coadunadas, vinculadas aos princípios e diretrizes da reforma, porque justamente são figuras vinculadas a associações de classe, e eu posso citar aqui uma delas, como a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que sempre teve uma postura conservadora em relação aos novos dispositivos de cuidado de saúde mental no território. Então, além do corte de recursos orçamentários, a política de saúde mental, a partir da reforma psiquiátrica, ela sofre um duro golpe também na gestão, que começa a atuar contra todo o percurso que foi feito até aqui. Então, a gente vai ter desde a revogação de algumas portarias, e eu não vou citar todas aqui, mas é importante a gente pensar isso, algumas portarias importantes, que aportavam recursos para os municípios, ou que delineavam algumas políticas específicas, como é o caso da EAP, da Equipe de Atenção Psicossocial voltada às pessoas em conflito com a lei, e que a gente conseguiu reverter também por meio da luta, embora ainda assim, com bastante fragilidade no ano passado, mas a gente ainda teve, nesse período de 2016 para cá, uma gestão atual, né, de 2019 para cá, no governo atual, que consegue ainda ameaçar com um revogaço, ou seja, com a revogação de várias portarias, que são aquelas portarias do Ministério da Saúde que consolidaram a reforma psiquiátrica brasileira
a partir de políticas de saúde mental no território. Então, vejam, eu poderia falar de uma série de outras coisas, mas o que hoje a gente tem discutido, por exemplo, nos estados, é que alguns serviços de saúde mental ou estão fechando, ou estão sendo sucateados, ou não se tem mais verbas destinadas pelo governo federal para que novos serviços de saúde mental sejam implantados. Então, a gente passa por uma crise grave da reforma psiquiátrica brasileira e que tem contado com gestores estaduais sensíveis e municipais para que os serviços que existem continuem e que outros sejam abertos. Então, é importante falar um pouco dessa perspectiva e, por fim, lembrar que um dos fatos que, no meu entender, e eu discuto isso um pouco na minha tese de doutorado, Haroldo, que fez com que a lei da reforma fosse implantada, ou melhor, aprovada e passasse a ter vigência, foi o caso da Mion Ximenes Lopes, que tramitou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando a gente observa o percurso da aprovação da lei, que foi proposta lá em 89 e só aprovada em 2001, a gente observa que na audiência que o Brasil vai tratar dessa questão, na época, o Ministério da Saúde informa para a Corte que uma das formas de responder à morte da Mion Ximenes e como ela repercutiria em outros casos, né, para que não ocorresse mais no Brasil, era a aprovação de uma lei como essa da reforma psiquiátrica, que garante direitos a essa população, a esse grupo vulnerabilizado. E aí, quando a gente observa que o Brasil realmente começou a cumprir a sentença, ainda em 2021, a sentença saiu em 2006, a sentença da Corte, ainda esse ano de 2021, a gente teve recentemente uma audiência da Corte para tratar daqueles quesitos ali, daquelas determinações da sentença que o Brasil ainda não tinha cumprido. Ou seja, a gente ainda recorre ao efeito bumerangue, como alguns do campo dos direitos humanos internacionais trazem, para pensar como que esse sistema internacional de direitos humanos ele ainda pode trazer algum avanço para nós nesse campo. Então, veja que o que aconteceu lá atrás, a gente também tem um retorno nesse momento em que a sentença está sendo trazida de novo à baila, porque existe um mecanismo de fiscalização nesse sistema interamericano e, enfim, é importante que esse caso, que já reverberou lá atrás, consiga trazer consequências para o momento atual que a gente está vivendo. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem passos para frente, passos para trás, como um percurso histórico, e quem faz militância em vários campos conhece um pouco, e é assim que a gente tem caminhado em relação à reforma psiquiátrica brasileira. Então, Ludmila, é interessante você fazer essa busca histórica, esse resgate histórico mesmo, porque a luta antimanicomial é uma luta que é intensa, desde a década de 70, pelo menos, no Brasil, no final da década de 60, para depois ficar mais forte nos anos 70 do século passado. É sempre interessante trazer essa trajetória de um movimento tão bonito, né, ao qual a gente acabou aderindo no curso das nossas vidas, das nossas experiências profissionais, e que, enfim, é tão apaixonante, né? Então é importante a gente resgatar assim, essa história toda. E por falar em história, né, eu estava pensando aqui, aquele documentário que todo mundo que atua no campo da saúde mental conhece, lá do Elvésio Raton, da década de 70, Em Nome da Razão, retratou naquele momento o que acontecia no Hospital Colônia de Barbacena, aquela realidade tão brutal, tão torturante, tão degradante, mostrada no documentário dele. E agora, mais recentemente, né, com a Daniela Arbex, que também voltou ao tema no seu livro Holocausto Brasileiro, que também virou um documentário, que está disponível aí na internet, um trabalho belíssimo também. Enfim, daquela realidade brutal que nós vemos, nós assistimos no ambiente dos manicômios, particularmente daquele que melhor representa o horror manicomial, que é a Colônia de Barbacena, o Hospital Colônia de Barbacena, a gente pode pensar o que mudou. Nós tivemos, de fato, mudanças profundas, no sentido de que aquela realidade ainda persiste, ou aquela realidade é algo que a gente já pode dizer que está superada?
Então, eu entendo que não. Embora a gente possa ter o que alguns gestores vão dizer de hospitais humanizados, né, hospitais psiquiátricos que ainda estão de pé e que não conseguiram ainda ter o fechamento dos leitos e se tentou humanizar. Eu vou dar um exemplo. Aqui na Paraíba, o único hospital psiquiátrico público em funcionamento é o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira. E, por exemplo, a gestão, há alguns anos, retirou grades, retirou uma série de coisas da parte física da instituição que davam esse tom asilar ou de encarceramento, né? Mas isso por si só não muda a instituição, não muda a forma de prestar o cuidado, porque aquelas pessoas que estão ali, elas continuam isoladas, longe do seu vínculo familiar, social, comunitário, e sem o cuidado em liberdade, que é o que já se demonstrou, que faz efeito, né? Lembrando aí da bandeira da reforma psiquiátrica italiana, de que a liberdade aqui é terapêutica, lembrando Franco Basaglia e todos os que construíram a reforma na Itália e que nos inspiraram, eu entendo que não é humanizando como se traz, né, atualmente ou há algum tempo, um espaço que foi feito para desumanizar, e você mesmo já trouxe isso em algumas lives, eu me lembro que você fala, a gente que está vivenciando o isolamento social, por exemplo, o quanto a gente também se sente mal, né? E algumas pessoas têm desenvolvido sofrimento mental por não estarem conseguindo estabelecer seus laços sociais em decorrência da pandemia e por estar em casa. Então, se o cuidado em liberdade é o que é terapêutico, eu não entendo que essas instituições deveriam continuar de pé e funcionando. E por isso que, mesmo que os horrores que Elvésio Raton retratou, a Daniela Arbex e tantos outros registros, a gente não tenha tanto aquilo em muitas instituições, eu posso dizer que em pleno 2019, ou seja, 2 anos atrás, nós participamos aqui na Paraíba e outras pessoas, instituições em outros estados, de uma inspeção nacional coordenada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, por órgãos vinculados ao Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho, etc., uma série de organizações, o Conselho Federal de Psicologia, que demonstrou ali, num relatório que está publicado e acessível a todos, que esses horrores que você traz aí na sua questão e nesses documentários, livros, etc., eles ainda estão presentes em algumas instituições. Aqui, por exemplo, na Paraíba, uma das que a gente visitou, eu, quando fui entrar lá com a equipe que fez a inspeção, não imaginava que ainda veria aquilo ali num hospital psiquiátrico, que é privado, mas com todos os leitos SUS, 120 leitos pagos pelo SUS, e o que eu vi ali foi uma masmorra medieval. Para mim, o que Elvésio Raton retratou, eu vi ali naquele hospital que eu entrei aqui há 2 anos atrás e que, felizmente, fechou, né? O SUS aqui, o município decidiu descredenciar após um relatório que foi enviado pelo Ministério Público Federal com várias organizações da sociedade civil aqui no estado, e ele não funciona mais. Afinal de contas, todo o financiamento era do SUS, ele foi suspenso, extinto, e o dono do hospital não quis mais levar a cabo aquela instituição. Além desse, que eu conheci de alguns que estão relatados nesse relatório de inspeção nacional, a gente também pode citar os manicômios judiciários. Você conhece alguns, eu conheço alguns outros, e eu posso dizer que aquele horror que está ali naqueles documentários ou nos livros ainda se encontram, sim, nos manicômios judiciários. Só para lembrar uma mesa de debate que eu tive recentemente com uma professora da Bahia, ela é psiquiatra, e ela usou um termo que eu nunca tinha pensado. Ela falou, defendendo a instituição, o manicômio judiciário, ela falou, esses hospitais já foram muito ruins, hoje eles estão bem mais humanizados, o serviço de hotelaria, ela usou essa expressão, hotelaria. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu nunca vi nessa perspectiva, porque para mim hotel é uma coisa que você escolhe, né? Você vai ou a lazer, ou a trabalho, enfim. E ninguém ali escolheu estar naquele lugar. E não é um serviço de hotelaria que está disponível ali. Se a gente olhar a cor das pessoas que estão nessas instituições, a origem dessas pessoas, a escolaridade,
etc., a gente vai observar como o censo de 2001, lá, né, de 2011, melhor dizendo, de 10 anos atrás, coordenado por Débora Diniz, vai apontar que as pessoas que estão ali são pessoas pobres, com baixa escolaridade, que não tiveram o cuidado em saúde mental devido quando deveriam ter, e são negras em sua maioria. Então, que serviço de hotelaria é esse que está sendo proposto nessas instituições? Pelo contrário, inclusive quando se fala da possibilidade de cumprir a medida de segurança em clínicas psiquiátricas privadas, eu falo, para quem? Se a seletividade do sistema penal, nesse caso, é para pessoas pobres, negras, né, de baixa escolaridade, e que acabam indo parar nessas instituições que ainda assim têm características asilares e de casa dos horrores. Então, eu citaria, sim, os manicômios judiciários ainda no Brasil, mesmo os que vieram depois da reforma, curiosamente, como é o caso lá do Pará, que a gente tem essa notícia, ainda guardam características asilares. A sua imagem congelou aqui, Ludmila. Eu continuo aqui. Ah, voltou. Voltou? Tá. Sim. Você estava falando do Pará e das unidades. Eu fiz a provocação sobre esse tema, porque, de fato, é um tema que também me é muito caro, né? Eu estive presente pessoalmente no manicômio judiciário do Pará, que tem uma fachada bonita, colocaram o nome lá de Hospital Geral Penal, alguma coisa assim, HGP. E nessa unidade, eu me deparei com uma imagem que depois fui retornar ao Elvésio Raton, lá de 79, uma senhora com a qual eu conversei pessoalmente, eu me deparei com ela dentro do manicômio, porque ela estava absolutamente abandonada. Essa senhora estava numa condição muito parecida com aquela retratada pelo Elvésio Raton, lá da década de 70 do século passado, porque ela estava nua, completamente deslocada da realidade, dentro de um espaço altamente degradado, com mau cheiro, enfim, com péssimas condições de higiene, e estava nua, né, expressando com o seu próprio corpo, ou pelo seu corpo, o horror que ela vinha sofrendo naquela unidade manicomial lá de Belém do Pará, e fui informado naquele momento, inclusive, que uma unidade com centenas de pessoas aprisionadas, embora tecnicamente digam que isso seja uma internação, mas não passa de um aprisionamento manicomial, essas pessoas que estavam lá sequer tinham acesso a um único médico. Não estou dizendo psiquiatra. Não havia médico na unidade, que se diz hospital. Então, sim, é um dado da realidade. E no caso do manicômio judiciário, de fato ainda essa nódoa, né, essa mancha difícil da gente remover, e que talvez seja o desafio mais importante do movimento antimanicomial, que por muito tempo também se mostrou silente diante desse problema, né? O manicômio judiciário era de alguma forma tolerado, a ideia de periculosidade do louco nunca foi muito bem trabalhada no âmbito do próprio movimento antimanicomial, e essa realidade ainda retrata um pouco desse quadro, né? Essa realidade brutal que nós vemos dentro desses espaços. Mas, enfim, levando adiante, você que estava concluindo, eu te interrompi porque a sua conexão estava um pouco falhando, você queria concluir? Não, eu consigo concluir, tranquilo. Perfeito. Então, pensando nessa questão dos manicômios, né, nós estamos também diante de um momento, é claro, aliás, até a gente, vocês que estão nos assistindo, todos vocês aí, faço questão de registrar aqui o meu agradecimento muito, muito carinhoso mesmo aqui à Ludmila, porque ela está com um bebezinho em casa hoje, né? E esse bebezinho está com uma dorzinha de uma cólica ou alguma coisa assim, com algumas dores, mas está sendo acompanhado pelo pai, pelo que a Ludmila me disse, mas ela ainda assim fez esse esforço para estar conosco aqui e garantir a realização dessa live. Obrigado, Ludmila, e espero que o bebezinho logo, logo esteja 100% aí, tá? Mas, enfim, seguindo a ideia, pensando em manicômios, né? Muito se fala, dentro do movimento antimanicomial, que as comunidades terapêuticas são os novos manicômios, né? E aí a gente entra numa temática que também gera muito atrito, traz muito barulho,
nem sempre é muito bem compreendido. E isso traz, então, para nós aqui, uma necessidade de discutir essa questão. Como você vê essa relação das comunidades terapêuticas e a sua intervenção, principalmente no campo da política de drogas, né? Onde a gente percebe, principalmente a partir de 2019, com a mudança na lei de drogas, onde a comunidade terapêutica passou a ter uma posição central no âmbito da lei de drogas, para a atenção das pessoas que são dependentes químicos, que fazem uso abusivo de substâncias. Como é que você percebe esse movimento que se consolida em 2019, inclusive em lei, que, de alguma forma, mais uma vez, ecoa os discursos do proibicionismo e da criminalização ao uso de substâncias psicoativas? Então, esse é um tema bem caro. Eu queria voltar um pouco no tempo também, porque a primeira vez, Haroldo, que eu precisei, inclusive, pesquisar sobre isso, foi num relatório que uma Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, a ANSED, organizou no ano de 2008. O Brasil tem que encaminhar ao Comitê dos Direitos da Criança da ONU sempre um relatório tratando ali da garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil, e a sociedade civil faz um relatório sombra, né? Um relatório alternativo, como se chama. E naquela época eu fiquei ali como pesquisadora responsável pela área de saúde mental de crianças e adolescentes, e um dos temas era justamente esse campo de atenção e cuidado ao uso abusivo de drogas. E uma das vertentes que eu fui pesquisar foi justamente uma federação chamada FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que nunca me respondeu aos ofícios e contatos da pesquisa na época. Então, a gente está falando de 2008. Naquele período ali, nenhum dos ofícios que eu mandei, contato que tentei, tinha um site, mas pouca informação. O que eu quero dizer com isso é que há algum tempo no Brasil a gente tem esse terreno como um terreno sem lei, né? Como se pudesse fazer qualquer coisa em nome de um cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de drogas, e mais ainda a partir de princípios de algumas igrejas, que são as igrejas neopentecostais. Então, não dá para deslocar esse debate do avanço da atuação dessas igrejas no Brasil, mais ainda do quanto representantes dessas religiões ou dessas igrejas têm adentrado ao espaço público. Então, em algumas gestões estaduais, por exemplo, no campo de política sobre drogas, a gente já teve pastores que são ali gestores. A gente também tem uma abertura não tão recente da Senad, também a essa, vamos dizer assim, essa ideologia e aos princípios morais que essas instituições religiosas imprimem no que elas chamam de cuidado no campo AD. E como a gente nunca teve uma regulamentação, a gente nunca teve normas claras e específicas voltadas ao funcionamento dessas instituições, e, ao mesmo tempo, um retardo também do poder público no Brasil em trazer dispositivos de cuidado no território voltados às questões relacionadas ao uso abusivo de drogas, essas instituições foram ganhando espaço. Além disso, a vinculação com políticos, né? A gente sabe, por exemplo, que tem deputados federais que têm vínculo forte ou são donos de comunidades terapêuticas. Quem já fez inspeção de algumas delas, no meu caso, já fiz aqui na Paraíba, já contribuí com relatórios de inspeção nacional, a gente identifica não só o vínculo de deputados federais com essas comunidades, mas também uma ingerência no poder público e aí na gestão federal sobre essa política. Trazendo esses elementos, e agora com a legislação mais recente, como você trouxe, que traz para o centro e coloca no centro do cuidado dessas instituições, o que a gente vê, no meu entender, é um deslocamento do cuidado no SUS, já que já se tinha dispositivos no campo AD, para cuidar e fazer atenção em saúde mental dessas pessoas, para o âmbito privado e particular dessas instituições que continuam sendo terra sem lei.
É impossível a gente olhar para as comunidades terapêuticas e não ver, por exemplo, todas aquelas características que estão vinculadas às instituições asilares. Quando eu, por exemplo, participei de algumas visitas de inspeção, nenhuma pessoa que eu entrevistei que lá estava foi para lá voluntariamente. Todas foram capturadas, algumas inclusive amarradas. Então, a gente está falando ainda de um território amplo, né, de muitas comunidades que estão funcionando no Brasil sem nenhum tipo de fiscalização, e aí vale dizer, se não tem uma regulamentação, por exemplo, para as profissões que atuariam ali, como os conselhos de classe, por exemplo, vão atuar para regular e fiscalizar no âmbito ético a atuação dos profissionais de cada área. Então, tudo isso aí gera esse problema que a gente tem hoje, que é um financiamento, um duto de financiamento para as comunidades terapêuticas e para as instituições religiosas que muitas vezes estão por trás delas, e um não financiamento ou uma não expansão dos dispositivos públicos de saúde que fazem parte de uma política nacional de saúde mental e atenção ao uso abusivo de drogas, que deveriam ter, então, esse recurso a elas direcionado. E aí a gente vai ter um problema que é que muitas pessoas vão acabar dizendo, bom, a gente não tem o poder público funcionando para esse campo e a gente acaba tendo que lançar a mão, como alguns amigos, familiares de amigos meus me ligam para saber qual é a comunidade que você indica. E eu não indico nenhuma, até porque as que eu já fui são absurdamente violadoras de direitos humanos. Então, é um pouco isso que eu observo, além de outras coisas que eu acho que você pode trazer também pela sua experiência como promotor de justiça. Mas, Ludmila, ainda sobre comunidades terapêuticas, eu fico pensando como é que seria possível, né, para a sociedade brasileira, principalmente para nós da academia, para quem está, digamos assim, propondo uma análise sempre crítica dos sistemas voltados a esse campo, como enfrentar o populismo do discurso político, que vai desaguar em políticas públicas consolidadas em lei. É o caso, por exemplo, das comunidades terapêuticas. Porque o discurso populista, que no momento atual, inclusive, no Brasil, flerta, para usar uma palavra leve, com o fascismo que está crescente. Nós estamos vivendo um ambiente em que o fascismo enfim, está, digamos assim, que perdeu a vergonha, né? As pessoas perderam a vergonha de serem autoritárias, de serem racistas, de serem machistas, e o populismo alinhado com esse fascismo que está aí latente, ou às vezes nem tão latente assim na sociedade brasileira, acaba produzindo situações como essa que nós percebemos aí, que entrou diretamente na lei de drogas. Como enfrentar esses movimentos? Então, a gente está no mato sem cachorro, né? Mas, para não dizer que a gente não tem nenhuma esperança, com a militância, Haroldo, eu consegui aprender algumas coisas. E com os usuários do serviço de saúde mental, eu tenho entendido que é a partir das vozes dessas pessoas que passam, por exemplo, por essas internações em comunidades terapêuticas, que possam ter as suas experiências publicizadas e que não são experiências de, entre aspas, sucesso, como alguns podem imaginar. É preciso que a gente publicize essas histórias, né? Não é possível mais que a gente tenha os relatórios de inspeção, que são importantes, porque são um registro importante sobre o que acontece ali, mas eu tenho entendido cada vez mais que é a partir de quem passa pela experiência e como essas experiências precisam ser publicizadas. A gente não tem uma experiência no Brasil, por exemplo, eu não enxergo, não sei se você já viu. É algo que eu vi bastante quando eu fiz a pesquisa do mestrado na Itália, da escrita de livros por pessoas que foram manicomializadas, internadas por muito tempo nos manicômios italianos, e tinha lá uma coleção, de uma coletânea de livros de uma editora só escrita por essas pessoas contando sua experiência. Então, a gente vê aqui no Brasil, ali e acolá, uma história. O Canto dos Malditos, né, de Carrano, que inspirou, inclusive, o filme Bicho de Sete Cabeças, que completou 20 anos agora também.
mas a gente não tem a vocalização desses sujeitos, a não ser, por exemplo, na Semana da Luta Antimanicomial, em que uma série de atividades é realizada, né? Mas a gente não tem um registro, uma publicização dessas vivências, porque enquanto formos nós, que obviamente somos parceiros da luta, militantes, mas que não somos os que passamos pela experiência, a gente pode ter atestado isso, feito uma visita, escutado, registrado, mas me parece que para enfrentar esse populismo, uma das coisas é trabalhar na dimensão sociocultural da reforma, porque é trabalhar com o que a sociedade pensa sobre isso. Eu lembro sempre do Casagrande, aquele cara que está ali na TV fazendo comentário esportivo e que, de repente, foi à TV também num programa e descortinou sua história sobre o uso de drogas. É uma outra escuta que se tem. Ele tem um lugar social, obviamente, né? Um apresentador de TV, renomado, conhecido, mas ele trouxe ali, por exemplo, a falência da possibilidade de cuidar de alguém só num serviço fechado. Quantas vezes ele foi e voltou, a história da porta giratória. Então, eu não estou aqui avaliando o serviço em que ele se internou, mas para a gente pensar que a fala de Casagrande também mobilizou as pessoas para pensar o uso de drogas sob outra forma, né? Sobre outra lente. Então, enquanto a gente também não vocalizar, não tiver espaços em que a experiência vivida pelas pessoas que fazem uso abusivo e que têm outras coisas na vida, outras experiências que não são reduzidas ao consumo de substância, como aconteceu, por exemplo, lá no programa de Braços Abertos, em São Paulo, quando Haddad era prefeito, e que foi aquelas pessoas passaram a ter um reposicionamento e suas histórias passaram a ser visibilizadas e contadas não a partir só do consumo de substância, mas sobre outras coisas que elas passaram a fazer a partir ali de outras medidas que foram adotadas para além de um cuidado em saúde ou de um dispositivo específico voltado para a questão do consumo de substância, porque a pessoa ela tem outras coisas que faz na vida, né? Então, é difícil, sim, lidar com o populismo nesse campo, mas enquanto a gente não trouxer essa possibilidade de visibilização e diálogo com as pessoas que vivenciam e que a sociedade possa se abrir, então, para essas experiências, talvez a gente ainda vai ter que caminhar muito para que se mude essa história também relacionada ao cuidado no campo AD e também nessas comunidades terapêuticas. Você começou a falar dessa invisibilidade, e é um fato, né? É um público completamente invisível, o público dos manicômios. Nos manicômios judiciários, então, são mais fechados ainda, que não tem acesso sequer a um telefone para poder se comunicar com o meio exterior. E eu me lembrei aqui, quando você fala que é importante dar voz e vez a esse público, né? Eu me lembrei, realmente são poucas, existem experiências, né? Existem experiências, eu acho que em todos os cantos a gente vai encontrar alguma. Mas talvez falta a gente conseguir fazer com que essas experiências sejam melhor visíveis, né? Que elas estejam acessíveis à população, como é o caso, por exemplo, do trabalho do Arthur Bispo do Rosário, né? Que embora não seja na escrita, mas na arte, né? Na arte plástica, ele e também na arte, enfim, de escultura, ali, de artesanatos, né? De uma arte mais manual. E essas pessoas, quando conseguem expor elas próprias o que elas pensam a respeito do mundo e a respeito de si mesmas, se expõem como pessoas plenas que são, né? A sociedade começa talvez a se sensibilizar e quebrar um pouco dessa hipocrisia e dessa carcaça que se forma, que a impede de reconhecer na loucura e nas diferenças, né, a riqueza e a beleza que essa loucura e que essas diferenças sempre produzem para toda a sociedade, né? E exemplos não faltam nesse sentido. Mas, caminhando para o final, nós já estamos aqui com quase 50 minutos de live, Ludmila. Eu queria, então, pensando este mês, é o mês da luta antimanicomial, dia 18 de maio, a gente vai comemorar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e também vai comemorar o meu aniversário, que é 18 de maio também. Então, no dia 18 de maio, a gente tem aí o mês todo, né, como um momento de reflexão sobre esse campo e sobre todas as demandas, lutas, dificuldades, dores, mas também alegrias, pelas liberdades conquistadas também, pelas conquistas que o movimento antimanicomial conseguiu lograr.
Eu levo para você uma outra indagação. Qual seria uma agenda possível para o movimento antimanicomial no Brasil em 2021? Existe a real possibilidade de extinção dos manicômios, Ludmila? Nossa, só duas perguntas bem fáceis, né? Vamos lá. O pessoal está também falando várias coisas aí no chat, mas Estou vamos vendo aqui, sim. fazer um resumo. Então, Haroldo, eu acho que a gente chegou a um ponto na conjuntura atual que não dá mais para achar que nos espaços institucionais que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Eu faço muito coro ao movimento que tem sido organizado desde o ano passado por uma série de coletivos, segmentos da luta antimanicomial no Brasil, em torno da realização de uma conferência popular de saúde mental. Como muitos sabem, a última conferência já tem mais de 10 anos, e tem uma série de coletivos organizando uma conferência popular, até porque seria muito contraditório fazer uma conferência a partir desse governo atual, que é bastante autoritário, que não escuta e que não dá para compor, né? A gente não tem mais como pensar, eu não entendo mais assim. A gente tem que disputar esses espaços. Eu acho importante quem está nos conselhos, que ainda tem algum espaço, o Conselho de Direitos Humanos e outros espaços que ainda é possível estar lá para fazer a resistência. Mas acreditar que é possível construir algo a partir dessa gestão tão absurda que a gente está vivenciando, eu não acredito. Então, eu estou entendendo que é preciso voltar para a rua. É muito complicado e paradoxal dizer isso. Quando eu falo da rua, também uma metáfora lá do direito achado na rua, da rua como espaço público e que a gente deixou de ocupar há algum tempo, e mais ainda com a pandemia. Mas, por exemplo, a gente viu ontem, no 13 de maio, uma série de movimentos em várias cidades no Brasil relacionadas à luta antirracista, do que vem ocorrendo, sobretudo na chacina do Jacarezinho, em outros exemplos de questões que têm ocorrido no Brasil e que estão vinculadas às questões raciais, e que as pessoas estão começando a despertar, como aconteceu em alguns lugares, Estados Unidos, mais próximo da gente aqui, Colômbia, Paraguai, em que a população, mesmo no contexto de pandemia, está ocupando a rua para trazer suas pautas. Então, com a luta antimanicomial, eu entendo que ou a gente volta para a rua, e a Conferência Popular, eu estou entendendo que seria uma forma de nos organizarmos enquanto coletivos diversos aí do campo, para a gente organizadamente fazer isso, né? Que é voltar para esse campo e mais ainda nos aproximarmos de novo das pessoas, né? Mesmo com esse problema do distanciamento social, mas que a gente já viu que não vai passar tão cedo e a gente precisa criar estratégias para isso. Então, a gente lançou, por exemplo, uma pesquisa do Loucura e Cidadania, que foi um levantamento feito ano passado de quais práticas de cuidado foram possíveis o ano passado, sobretudo com o distanciamento social. E a gente teve lá a contribuição de várias experiências que foram encaminhadas e está lá publicado. A gente publicou esse ano aí esse relatório. Então, existem estratégias que a gente pode pensar também para esse retorno à rua, porque, de fato, a gente deixou esse espaço aí vazio por um tempo. Talvez porque a gente também ocupou os movimentos da luta antimanicomial, também estiveram dentro da gestão, né, da política há muito tempo. Então, é importante que a gente pense esse espaço da Conferência Popular e de outros, né, que estejam aí sendo pensados para termos força e continuarmos o enfrentamento aí para essa política de saúde mental antimanicomial que queremos. A outra pergunta, qual foi da agenda, o que seria para 2021? Né? Eu estou entendendo que é isso, ou a gente reocupa esse espaço, ou a gente não vai conseguir caminhar muito. Mas também lembrando de outra coisa, que é como a gente tem dialogado com quem está na ponta, que são trabalhadores e trabalhadoras. Esse termo quase a gente não usa mais, né? Eu tenho ouvido falar os colaboradores, os profissionais, mas a gente tem uma classe trabalhadora que está
trabalhando no campo da saúde, da assistência social, que está na ponta e que está tendo o seu trabalho também precarizado. Aí eu faço uma provocação, já que a gente está aqui no coletivo Transforma MP. Como é que os ministérios públicos nos estados têm atuado na fiscalização, por exemplo, desses contratos de trabalho dos trabalhadores do campo da saúde ou da assistência social, que muitas vezes, a cada 4 anos, muda de prefeito, muda de gestão, os profissionais são demitidos, os trabalhadores, né, e trabalhadoras são demitidos, e aí a gente vai ter uma outra equipe que vai trabalhar, e a questão do vínculo na saúde mental, que é importante, acaba sendo fragilizado e por aí vai. Então, me preocupa muito também a gente estar junto com os trabalhadores e trabalhadoras, porque muitas vezes, como eles não são nem concursados, muitos nem conseguem se colocar no front, porque eles estão ali tentando sobreviver. Então, essa ponte com os trabalhadores é importante também para a gente pensar uma outra fatia aí, que muitas vezes fica esquecida, que é a família, que são as famílias das pessoas que têm um sofrimento mental, que muitas vezes estão desassistidas, inclusive a gente não consegue ainda, eu não percebo isso muito, um diálogo mais aprofundado entre as políticas de saúde mental ou de saúde do território com os dispositivos do SUAS, CRAS, CREAS, que dão essa dimensão maior da assistência social e que podem trazer um alento para as famílias e uma atenção maior, já que elas são muitas vezes as que estão mais responsabilizadas pelo cuidado da pessoa, do seu filho, parente, etc., que tem um sofrimento mental. Então, tem muitos desafios aí que a gente precisa pensar, da formação. Eu tenho uma prima aqui que é enfermeira, acabei de ver as mensagens dela, que está trazendo que a equipe de trabalho muitas vezes desconhece a origem da luta antimanicomial. Então, se na formação desses profissionais, nas universidades, nos cursos técnicos, a gente também não tiver voltado para essa formação antimanicomial que resgata a luta, para se entender por que se tem uma política de saúde mental hoje que é territorial e não mais centrada no hospital psiquiátrico, de nada vai adiantar. É como a gente também pensa que a gente ainda tem profissionais que trabalharam ou trabalham em manicômios no Brasil, mas que também estão trabalhando em serviços substitutivos como os CAPs. Então, como é que a gente transforma, né, essa atuação? E aí são alguns desafios, né, que a gente precisa pensar aí. Não falei de todos, obviamente, mas que talvez é questão que a gente precisa enfrentar ainda em 2021. A Andrea está nos lembrando ali no chat que a outra pergunta, eu até ia voltar nela aqui também, é se é possível um mundo sem manicômios. Sim, essa é a pergunta. Grande pergunta. Então, eu entendo que só vai ser possível um mundo sem manicômios se a gente libertar os manicômios mentais. Peter Pelbar, que é também militante da luta antimanicomial, um estudioso, professor, que cunhou essa expressão, manicômios mentais, eu gosto muito de trazê-la, porque enquanto a gente, mesmo sabendo da importância de que o cuidado seja em liberdade, a gente como sujeito sempre querer ter um lugar de encarceramento, ou um lugar para, né, colocar pessoas reclusas, porque a gente não dá conta desse cuidado, a gente ainda está com pensamento manicomial. Então, a gente só vai ter uma sociedade sem manicômios se nós, e aí eu estou me incluindo as pessoas que ainda têm pensamentos, ou seja, mentes manicomiais. Seja, por exemplo, no cuidado com o filho, que a escola diz que está imperativo, e aí eu levo meu filho no psiquiatra, a receita lá um determinado remédio que vai resolver a história. Então, eu não consigo dissociar essa resposta, né, da sociedade sem manicômios dos nossos conceitos e preconceitos, de como a gente vai lidar a partir das nossas práticas, das nossas experiências, com essa questão que é uma dimensão de todas as pessoas, não diz respeito só a quem tem uma pessoa na família diagnosticada, mas a tudo que a gente realiza no cuidado com nosso companheiro, nosso filho, com as pessoas que lidam, né, com diversas questões. Então, enquanto a gente enquadrar as pessoas em determinadas caixinhas, continuarmos aí com preconceitos, etc., a gente não tem uma mente antimanicomial. Então, para mim, só quando a gente libertar nossas mentes
e pensar, inclusive, a loucura não associada ao campo da saúde, ou seja, encaixotada ali num campo específico da saúde mental. A loucura já foi vista de outras formas, em outros momentos na história, então seria até bom a gente resgatar essa perspectiva que a gente deixou para trás e que muitas vezes a psiquiatria ajudou a trazer, né, essa coisa biológica ou ortopédica, e é por isso que eu faço um convite a gente a libertar as nossas mentes para a gente um dia ter essa sociedade sem manicômios. Lúcia, você fez algumas referências e é claro, são provocações necessárias que você faz. Quando faz, por exemplo, ao Ministério Público, eu vou tentar me desincumbir dessa provocação que você fez, mas antes dela, você comentou, e eu acho fundamental isso, a ideia de que é preciso tomar as ruas, para levar o movimento antimanicomial para as ruas e para fazer desse movimento, mais uma vez, protagonista da sua própria história, né? Essa condição hoje de isolamento social tem impedido, muitas vezes, essa manifestação mais organizada nas ruas. Exceto em situações extremamente, digamos assim, extremas, né? Extremamente, digamos assim, violadoras de direitos, né? Vamos pensar assim, como aconteceu em episódios nos Estados Unidos com o racismo, né? Com o Black Lives Matter foi para as ruas, aqui na Colômbia a gente tem visto também, e a gente percebe que aqui no Brasil, né, esse movimento das ruas vem sendo, de alguma forma, abafado de maneira um tanto quanto deliberada. Não está muito sutil a forma de contenção dos movimentos nas ruas. Quando nós observamos, por exemplo, agora a CPI da Covid está mostrando o que todos nós já sabemos, né? Mas, enfim, está mostrando agora com dados oficiais que houve um boicote do governo brasileiro à vacinação do seu povo. Por quê? Povo vacinado é povo na rua também, né? Então, por quê? Então a gente começa a perceber um motivo, digamos, um tanto quanto perverso para não se promover a vacinação maciça mesmo da nossa população. E o que nós temos, de fato, não só as ruas não estão ocupadas, mas os cemitérios estão ocupados, né, ao mesmo tempo. E isso é extremamente grave. O Brasil, de fato, passa por um momento do qual nós amanhã vamos nos envergonhar bastante. Como é que nós, enquanto sociedade, permitimos que isso tivesse acontecido no Brasil, né, neste momento? E outra pergunta que você... Uma questão que eu acho que é importante, que sempre surge nessa discussão, quando falamos de governo, desse momento político brasileiro, muita gente quer rotular o presidente de louco. Mas o que é um grave equívoco, não é? Não existe loucura no fascismo, né? O fascismo é uma opção política racional, né? O fascismo é uma opção política racional. É método, não é? Então não dá para se confundir isso aí com loucura, muito pelo contrário, né? E tentando responder à sua provocação sobre o Ministério Público, é difícil, né? Eu acho que daria uma outra live aqui para nós discutirmos o Ministério Público. Outras lives já foram feitas também sobre esse tema, né? Da relação do Ministério Público com a democracia, com a Constituição de 88. O que a gente tem percebido é que o Ministério Público sofreu uma profunda transformação com a Operação Lava Jato, né? E por mais que tenha sido sepultada a Operação Lava Jato, pelo menos aquela vertente curitibana da Lava Jato, o lavajatismo ainda sobrevive à operação. E o Ministério Público ainda está muito, digamos, impregnado daqueles princípios que não são nem um pouco democráticos e muito menos constitucionais, que orientaram o funcionamento de um processo de um processo que tinha um objetivo político e que fez uso de instrumentos jurídicos para alcançar esses objetivos, né? Tanto que tivemos o golpe em 2016, um golpe que aconteceu em 16 de março de 2016, essa data para mim é a data do golpe, é a data em que foram revelados os áudios da ex-presidenta Dilma com aquele que seria nomeado ministro da Casa Civil, que seria o ex-presidente Lula. Ali houve um golpe de Estado, que depois se consolidou na votação do impeachment, mas com a Lava Jato sempre ali. E na sequência tivemos uma eleição
em que foi completamente viciada, né, com o atropelo de procedimentos para se prender o principal adversário de Jair Bolsonaro, né, que novamente era o ex-presidente Lula. E todos nós vimos depois, porque a Vaza Jato, né, graças ao trabalho brilhante do jornalismo brasileiro, aquele independente, ela do The Intercept e outros parceiros, né, desse jornalismo independente, eles mostraram muito bem o que de fato aconteceu nas conversas via Telegram ali entre procuradores e juiz naquele momento, o que mostra que, de fato, esse movimento, né, que tem o Ministério Público aí como partícipe, foi um dos causadores da ruptura democrática que nós tivemos em 2016 e depois um dos fatores que levaram à ascensão do fascismo no Brasil, né? E hoje nós vivemos sob essa perspectiva, né? sob esse comando político. Então, pensar um Ministério Público dentro desse contexto agora, acreditando que o Ministério Público vai priorizar a defesa de direitos humanos, é um tanto quanto problemático. Não obstante, tenha dentro do Ministério Público, assim, muita gente vinculada com a defesa dos direitos humanos. O Transforma MP nasce exatamente enquanto espaço de resistência àquilo que é majoritário no âmbito do Ministério Público brasileiro, que o lavajatismo dominou o Ministério Público brasileiro de tal forma que tivemos que criar o Transforma MP para funcionar meio que aqui como uma trincheira de resistência. Então, para você ver o quão difícil é pensar direitos humanos hoje dentro dessa instituição. Mas é um desafio que se apresenta, né? O Ministério Público é uma instituição extremamente importante, desde que ele resgate a sua atuação em sintonia com a Constituição de 1988, o que para mim, neste momento, é um tanto quanto difícil de acreditar, mas é uma utopia que a gente pode pensar. Se o pensando no Ministério Público que se sintonize novamente com a Constituição, que faça a sua autocrítica, né, desse processo brutal que culminou com o esfacelamento da política, da democracia, da economia brasileira, né? Tudo isso por uma ação para usar uma palavra leve aqui, irresponsável, né? O golpismo aconteceu a partir dali com a nossa participação, com a participação direta de uma instituição do Estado brasileiro, que é a instituição que, na Constituição, é responsável, olha só, pela defesa do regime democrático. Então, pensar um Ministério Público que defenda direitos humanos, nesse momento, é difícil, mas a gente tem, digamos, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Está difícil, né? Está difícil a gente olhar, quando a gente olha para as nossas instituições, né, dentro do próprio Ministério Público, os nossos órgãos, nas diversas formas com que o Ministério Público se manifesta, a gente não está com uma perspectiva muito favorável ainda não. Quem sabe isso mude, mas não sei. Pode mudar também para algo que não seja tão bom assim. O fato é que, você comentou muito bem, e alguém já comentou aqui também no chat, é que as soluções, embora tenham um contato com o campo institucional, elas devem partir da sociedade, né? Esperar que as instituições que foram responsáveis pela tragédia brasileira de hoje venham a corrigir esse problema, não é algo, não me parece algo inteligente, né? Então a gente precisa pensar em encontrar outros caminhos aí para sair desse buraco sem fundo em que a gente se meteu. Mas acho que já saímos um pouquinho do tema original da nossa discussão aqui, da nossa live. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a você, Ludmila, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Agradecer ao Transforma MP por abrir esse espaço para a discussão da luta antimanicomial aqui. E, enfim, passo a bola para você, para que você faça as suas considerações aí, para a gente se despedir desse público maravilhoso que nos acompanhou até agora. Tá ótimo. Eu agradeço mais uma vez, Haroldo. É sempre bom tê-lo como parceiro. Eu gosto de lembrar sempre do livro que eu e Raquel Gouveia organizamos, o Dimensão Jurídico-Política da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Isso, esse aí, que tudo que está escrito aí, muitas mãos, ainda está valendo, é um livro de 2017,
A gente vai ver se, inclusive, abre a possibilidade desse livro ser acessível através de um e-book em PDF para todo mundo esse ano. Estou adiantando aqui, dando um spoiler de uma decisão que eu e a Raquel tomamos, já que ninguém de nós faz livro para ganhar dinheiro. Pelo menos a gente não tem esse objetivo, né? Nós, professoras militantes. E o Haroldo foi um dos autores, junto com um grupo grande do Paili, desse livro, registrando mais uma vez a experiência exitosa, que ele já foi premiado pelo Inovare. E para mim é um prazer dialogar contigo, de que a gente traga também essa coisa do esperançar, né? Uma esperança sem luta, mas é um verbo que traz aí movimento. E é isso que eu queria deixar aqui hoje, agradecer as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui, inclusive minha mãe está aqui, mandar um beijo para ela, e dedicar essa live não só ao movimento da luta antimanicomial no Brasil, que no próximo dia 18 de maio, como você lembrou, tem aí o Dia Nacional de Luta, que a gente faz uma série de atividades, e essa aqui está dentro dessa agenda, mas também queria dedicar essa live a meu bebê, meu filho Ravi, que agora está ali esperando a mãe, depois de um dia cheio de altos e baixos aí, na saúde, que ainda está se convalescendo, mas vai dar tudo certo. E agradecer seu cuidado, Haroldo, também com isso. Obrigado. Justíssima homenagem, justíssima dedicatória ao Ravi. Parabéns, Ludmila. Muito obrigado pela sua exposição aqui. Foi muito gostoso conversar com você. Eu acho que eu não tenho vocação para entrevistador, mas consegui, eu acho, me desincumbir um pouco aqui dessa tarefa. E você, com essa liberdade, com essa facilidade de comunicação que você tem, conseguiu aí produzir esse conteúdo tão bacana para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, Ludmila. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E essa live vai ficar registrada, vai ficar arquivada aqui no Instagram do Transforma MP. Depois, qualquer pessoa que quiser acessá-la, vai estar disponível, tá bom? Beijo a todos, boa noite, se cuidem e até a próxima. Até mais. Obrigada.